Pessoal, esse é o primeiro vídeo da série que eu vou falar sobre hidrostática, né? Os fluidos em equilíbrio. Nesse vídeo eu vou tratar de densidade e pressão. Bom, pessoal, tanto densidade quanto massa específica, né? É a razão entre a massa e o volume. O quanto esse corpo tem de massa por um volume. Só que eles apresentam uma diferença, né? Uma pequena diferença, quando a gente trata de corpo sólido oco. Então a densidade vamos definir assim: massa do corpo pelo volume do corpo. Massa específica, massa do corpo pelo volume de substância que compõe o corpo. Então imagina o seguinte, eu tenho aqui um cilindro de ferro, tá? Um cilindro oco. Então ele tem aqui, né, um vazado, um espaço vazio no interior dele. Bom, o volume de corpo aqui é diferente do volume de substância. Então, nessa hora, pessoal, densidade e massa específica apresentam diferença. Então, densidade vai ficar assim: massa do corpo pelo volume do corpo. O volume ocupado pelo corpo. Então, seria o volume total do cilindro. Tudo bem? Agora, massa específica é a massa do corpo pelo volume de substância. O volume de ferro que eu tenho aqui não é igual ao volume de corpo, porque ele tem uma parte vazada, uma parte oca. Então, o volume do cilindro aqui, pessoal, do corpo, né, é diferente do volume de substância ferro. Então, a gente trabalha mais massa específica quando eu falo de substância e densidade quando eu falo de corpo. Agora, para fluidos, né, não tem como deixar um corpo, né, fluido oco. Então, para fluidos, densidade e massa específica praticamente é a mesma coisa. Isso para fluidos. Então, pessoal, peguei um exemplozinho aqui, né, um barco feito de aço. A massa específica do aço, 7,86 gramas por centímetro cúbico. A massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico. A gente vai fixar na hidrostática, né, a densidade da água assim, 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, o aço ele é bem mais denso, né, a massa específica maior que a massa específica da água. Agora, por que um barco de aço consegue flutuar em água? Porque eu aumento tanto o volume, esse espaço vazio, aumenta tanto, né, que a densidade da água, então a densidade da água, ela é maior que a densidade do aço. Então se eu pegar todo esse aço que está no barco, derreter de modo a não deixar espaço vazio, com certeza esse aço afunda. Mas quando eu deixo ele moldado, né, no formato de um barco, o volume de corpo se torna diferente do volume de substância que eu tenho ali. Então, nessa hora, eu consigo ter a diferença, né, entre massa específica e densidade. Então, para fluidos, não tem essa rivalidade, né, entre densidade e massa específica. Vou falar agora da massa específica da água, que é o que a gente vai mais usar aí, pessoal, no decorrer das questões. Bom, 1 grama por centímetro cúbico é o sistema usual. No sistema internacional, no SI, a massa específica da água é 1000, massa em quilograma, volume em metro cúbico. Então é muito importante que você saiba passar daqui do sistema usual para o sistema internacional. É só multiplicar por 1000. Isso para todas as densidades, né, todas as massas específicas. Por exemplo, vem lá, considere a densidade da madeira 0,8 gramas por centímetro cúbico. É só multiplicar por 1000 para chegar em quilograma por metro cúbico. Agora também tenho, pessoal, a densidade da água em outras unidades. Vou colocar aqui para vocês, ó. 1 grama por mililitro, que é a mesma coisa que centímetro cúbico. Também outra coisa importante, a densidade da água, 1 quilograma por litro. Então, água pura, né, a pressão normal, temperatura de 4 graus Celsius, nós temos aí 1 quilograma por litro. 1 litro de água contém 1 quilograma de massa de água. Agora, pessoal, vou falar de um conceito muito importante que é pressão, tá? Pressão é a razão de duas outras grandezas, que é força por área. Então, você quer pegar pressão sobre determinada superfície, é só pegar a força atuante, né, perpendicular a essa superfície. Ah, mas se não for perpendicular, você projeta, faz a projeção vetorial, tudo bem? A força perpendicular em determinada superfície, né, essa força atuando sobre determinada superfície, ela exerce uma pressão. Então, pressão é a razão entre força e área. Bom, vamos lá, pessoal. Então, a pressão é proporcional à força
diretamente proporcional e inversamente proporcional à área. Então, se a área é muito pequenininha, nós temos uma alta pressão. Então, por exemplo, foi questão da PUC isso, tá? Você pegava um prego e apertava o prego com seus dois dedos, um na ponta do prego e outro na cabeça do prego. Qual dedo ia sentir dor? O dedo que está na ponta. Por ter uma superfície muito pequena, a pressão é muito grande. Por isso que o objeto cortante, né, pontiagudo, ele perfura e corta com facilidade, pois exerce uma alta pressão. Então, área pequena, pressão grande. Uma área grande, também pressão baixa, tá, pessoal? Vou colocar uma foto aí para vocês do famoso faquir, né? Foi um indiano que se deitou numa cama de pregos. Olha a fotinha aí. E por ter muitos pontos de contato, né, a pressão é baixa, porque aumentou muito a área. Então, aumentei os pontos de contato, aumentei a área, a pressão é muito pequena, ele não se perfura, tá? Ele nunca deitaria sobre um prego só. No Sistema Internacional, força, né, é em Newton e a área é em metro quadrado. Então, pressão vai ser em Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, pessoal, que Pascal, PA. Bom, pressão atmosférica. Nós temos ao redor do planeta, né, uma atmosfera que pesa, exerce pressão sobre nós. Então nós temos aqui um gás, né, vários gases, né, o ar pesando sobre a superfície da Terra, sobre a área do globo terrestre, né? Ao nível do mar, essa pressão é de 1 atmosfera, essa é a unidade usual de pressão. No Sistema Internacional vai ser 10 elevado a 5, 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é a mesma coisa. Ah, então daqui para cá é só multiplicar por 10 a 5. É, pessoal, estou dando valores aproximados, tá? Então, de atmosfera para newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, é só multiplicar por 10 elevado a 5. E também temos outra unidade, que é 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui eu vou falar depois na experiência de Torricelli. Então, toda essa altitude que nós temos aqui de atmosfera, né? Toda essa quantidade de gases que está sobre nós exerce uma pressão. Então, se eu pegar aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a 5 newtons para cada 1 metro quadrado. O que isso significa? Eu tenho 10.000 quilogramas de atmosfera, né? De gases, pesando em cima de 1 metro quadrado. Bom, é interessante falar na hidrostática, pessoal, falar da variação de pressão, tá? Existem inúmeras questões onde você aborda a variação de pressão. Então, primeiro eu vou falar do mergulhador. Então, a cada 10 metros que ele desce, pessoal, em água, eu estou mantendo a densidade da água constante, a cada 10 metros que ele desce, aumenta 1 atmosfera sobre ele. Então, a 30 metros de profundidade, olha, eu não posso esquecer que até aqui tinha 1 atmosfera, né, ao nível do mar. Tudo bem? Então, a cada 10 que ele vai descendo, ó, 1 atmosfera, mais 1 atmosfera, mais 1 atmosfera. Então, ele a 30 metros de profundidade, ele está sob uma pressão total de 4 atmosferas. Então, ele não pode subir muito rápido, porque passado um certo tempo ali mergulhando, ele não consegue, né, liberar os gases pela sua respiração. A pressão em cima de sua caixa torácica é muito grande. Então ele começa a acumular bolhas de ar, de gases, em sua corrente sanguínea. Se ele subir muito rápido, o que vai acontecer? Uma variação de pressão muito rápida. A pressão vai cair de forma muito abrupta. Então essas bolhas de gás, elas vão expandir. Aí eu vou levar em consideração a chamada lei de Boyle. A temperatura constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, quando ele sobe, a pressão cai subitamente, o volume das bolhas de gás em sua corrente sanguínea vão aumentar subitamente. Então, pode estourar, pessoal, vasos sanguíneos, né? É a chamada embolia gasosa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a variação de pressão. O outro exemplo que eu tenho para falar para vocês é o avião, né? E em altitude, pessoal, um voo em uma altura muito grande, a pressão atmosférica é baixa, porque tem menos gás pesando sobre o avião. Então, em altitude, a pressão lá fora é baixa. O avião ele mantém o seu gás ali dentro pressurizado para que as pessoas não sofram com a falta de ar, com a diferença de pressão. Então, a pressão lá dentro ela é maior que a pressão lá fora.
essa variação, essa diferença de pressão acarreta uma força que impulsiona a fuselagem, as janelas do avião para fora. A diferença de pressão é sempre assim, né, pessoal? Da alta pressão para menor pressão. Isso é de forma espontânea na natureza. Então aqui vai ocorrer um fluxo, caso aconteça, né, um furinho no avião, vai ocorrer um fluxo de gases no sentido de igualar a pressão. Então, se há diferença de pressão, é importante isso, tá? Se há diferença de pressão, aparece uma força no sentido da maior pressão para a menor pressão, do mais para o menos. Essa força atua nesse sentido. Bom, espero que tenha ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.